Nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com você a respeito do que está acontecendo com o Bitcoin, como que você deve se posicionar ou o que você pode fazer nesse cenário de baixa desse ativo digital, beleza? Então me acompanha aí durante o vídeo, porque no final eu quero que você compartilhe a sua opinião, o que você está achando e o que você vai fazer também nesse exato momento, tá bom? Então, antes de tudo, eu quero aqui dizer que o Bitcoin, mesmo nesse período de queda, ele é um ativo de extremo sucesso, porque nenhum ativo sai aí do zero e chega até os 125 mil dólares, que foi o que ele chegou na sua máxima histórica, sem ser um ativo que tem o seu valor. Então essa é uma das razões onde o Bitcoin ele merece sim respeito, tá? Só que o grande problema do Bitcoin é os investidores fanáticos, né? Então eles acreditam que não se deve vender Bitcoin nunca, ou que o Bitcoin é a revolução, que o Bitcoin é isso, é aquilo. Eu não acredito nisso. Porém, eu acredito que o Bitcoin ele é um ativo como qualquer outro, como uma ação, como um título de dívida, e que ele deve ser aproveitado para quando estiver na baixa você comprar e quando estiver na alta você aproveitar para colocar o lucro no bolso, beleza? Então, para a gente continuar, o que aconteceu nesse exato momento? Né? Nós tivemos aí, e aqui eu vou pegar trazer um histórico, né? Quando o Donald Trump foi eleito na última eleição agora, o pessoal ficou muito animado porque o Trump veio em defesa das criptomoedas, de que ia fazer uma regulamentação. E aí já é o primeiro ponto onde o Bitcoin ele começou a dar ruim. Por quê? Porque quando o Bitcoin foi criado, ele foi criado pensando em uma descentralização das finanças, ou seja, você tinha de um lado os bancos centrais do mundo inteiro imprimindo dinheiro sem parar. E aí um cara chamado Satoshi Nakamoto falou, não, isso está errado, vamos criar aqui uma moeda onde ela vai ser limitada a emissão dela. E aí o pessoal vai negociar e aí ele desenvolveu a blockchain, né, que é onde são registrados as transferências, e aí o pessoal precisa fazer os cálculos matemáticos para conseguir minerar o Bitcoin. Beleza. Aí, nesse cenário, o Bitcoin foi subindo. E detalhe que ao longo da jornada, o Bitcoin teve várias altas, mas também teve várias quedas. E as quedas, elas sempre machucavam, porque elas eram de intensidade bem forte também. E aí, voltando aqui no Trump, ele prometeu na campanha que ia adotar, e realmente ele até cumpriu com a promessa, porque ele mandou para o Congresso um projeto para tornar as criptomoedas reguladas. Mas qual que é o problema disso? Quando você tem um ativo que ele começa a ser adotado por institucionais, quando eu falo institucionais é fundos de pensão, grandes investidores e até mesmo ETFs, você começa a limitar aquele seu ativo. Né? Então, se antes o Bitcoin ele deu um salto aí de 15.000%, isso não será mais possível nos próximos anos. Por quê? Porque ele está mais institucionalizado, se é que nós podemos dizer isso. Né? Então, você tem aí várias pessoas investindo nele, mas perfis que diferentes lá de quando ele foi fundado. E aí, outro ponto importante é que poucas pessoas ganharam dinheiro de fato com o Bitcoin. Por quê? Ele saiu lá do zero e chegou a 125 mil dólares. Só que poucas pessoas conseguiram manter Bitcoin na carteira. Tanto é que as pessoas que mais ganharam com o Bitcoin, elas não conseguem vender porque elas perderam as suas chaves. Então, isso acaba aí que tem muito Bitcoin que não vai ser descoberto, mas porque a pessoa perdeu a chave. E aí tem até um dia que é comemorado no dia do Bitcoin, que é o dia da pizza, né? Onde foi a primeira transação que foi feita através de Bitcoin, que é o dia da pizza. O cara comprou uma pizza pagando com Bitcoin. Pensa o arrependimento que esse cara deve ter até os dias de hoje, porque ele comprou pizza e pagou em Bitcoin. Mas, voltando aqui ao assunto, para a gente não demorar muito, qual que é o cenário agora? Né? Nós tivemos aí a alta máxima histórica nos últimos 6 meses, chegou a 125 mil dólares o Bitcoin. Só que nos últimos 6 meses, depois desse topo, né, depois de atingir esse topo, ele tem aí demonstrado fraqueza e não consegue mais criar nova tendência de alta. Então, na verdade, ele virou a tendência que estava de alta para tendência de baixo. E aí, nós estamos nesse exato momento aos 72 mil dólares e observando algumas pessoas que fazem um trabalho sério. E aqui eu quero destacar o trabalho do Victor Garcia, lá do X, do antigo Twitter, que ele fez um vídeo recentemente dizendo que aí o Bitcoin pode continuar caindo aí para os 50 mil dólares e até menos, tá?
Então, tudo vai depender aí de como que vai ser a reação dos investidores quando o Bitcoin romper essas novas baixas. Mas o detalhe é que a tendência nesse momento é de baixa. E aí, o que você precisa fazer agora? Essa aqui é a minha visão nesse exato momento. Eu, particularmente, não compraria Bitcoin ainda nesse exato momento. E aí você vai ver pessoas falando que estão comprando. E beleza, mas aqui a gente deve ter um cuidado que é o seguinte. Por exemplo, um cara que é muito grande, que está comprando Bitcoin nesse momento, é o Bruno Perini. E aí todo respeito ao Bruno Perini, porque ele comprou Bitcoin quando o Bitcoin poucas pessoas conheciam ainda. Mas a gente precisa lembrar que o Bruno Perini, ele tem bala na agulha para, se o Bitcoin continuar caindo, ele pode continuar comprando mais, porque ele tem aí reserva para poder comprar. Agora, se você não tem reserva, se você não tem muito dinheiro para comprar agora, eu prefiro esperar. Ah, mas vai cair mais? Não é nem porque vai cair mais, é porque não temos nesse momento aqui agora uma perspectiva de alta do Bitcoin, no mínimo aí pelos próximos 6 meses. Então, eu acredito que não é hora de se posicionar ainda e que quando for a hora de se posicionar, pode ter certeza que eu vou gravar um vídeo e falar assim, olha pessoal, eu acredito que agora é o momento de se posicionar para comprar Bitcoin, porque ele vai subir nos próximos meses. E detalhe que quando ele bateu 70 mil pontos da última vez, que ele tinha caído a 70, eu até fiz um post lá no Threads falando, olha, esse momento aqui agora é o momento que dá para você ter uma boa lucratividade com Bitcoin se você comprar. E realmente foi o que aconteceu, ele saiu dos 70 mil pontos e foi lá para os 110. Mas agora voltou nos 70 e a perspectiva é de que vai continuar caindo, beleza? Então assim, vale a pena comprar só se você for fazer apostas constantes ou se você já estudou o suficiente sobre o Bitcoin, se você acredita que ele realmente é esse ativo revolucionário, beleza, você pode comprar aí mensalmente, todos os meses e esquecer. Tá? Mas se é a primeira vez que você está comprando, ou se você não tem pleno conhecimento do Bitcoin, aí é um detalhe, né? Que às vezes você vai comprar e aí ele vai cair ainda mais, e aí você desespera e fala, ai meu Deus, o que aconteceu? Então, assim, eu recomendo muita cautela nesse momento e se ele continuar caindo, aí sim, estabelecer ali um piso. Eu acredito que nos 50 mil pode ser um ponto interessante, mas é importante ir observando, não colocar todo o dinheiro de uma vez, até porque nesse momento nós temos ativos melhores para poder investir. E aí, outro ponto para finalizar esse vídeo é que é o seguinte, nós não sabemos se o Bitcoin ele vai alcançar $1 milhão, como muitos adeptos desse ativo virtual, eles acabam aí dizendo, né? Então, eu não tenho essa fé toda de que o Bitcoin vai chegar aí a 1 milhão. Posso estar errado? Posso estar errado. E se eu tiver, não tenho problema nenhum, não tenho compromisso com ele. Mas o que fica é, se você sabe o que está fazendo, beleza, pode comprar Bitcoin, que se ele cair, você vai comprar mais. Mas se você nunca comprou e se está querendo, está coçando aí para comprar, espera um pouco, tenha cautela, começa de pouquinho, vai com calma, não vai com muita sede ao pote, porque, na minha visão, nos próximos 6 meses, o Bitcoin não vai subir. E aí, você vai ficar ali com o dinheiro parado, enquanto você poderia estar investindo em outros ativos que estariam rendendo. Ah, Patrick, mas não diz que os bons ativos a gente tem que comprar na baixa e aí acumulando para quando eles subirem? Sim, você está certo nesse posicionamento, mas na minha visão, hoje você comprar Bitcoin agora é você deixar ali um dinheiro parado, com risco até mesmo de cair, sendo que tem outros ativos que você pode comprar. Mas se você tem convicção e sabe o que está fazendo, não tem problema algum. E aí eu vou até deixar aqui o site de 2 corretoras de criptomoeda, onde você pode estar comprando aí seus bitcoins, para você até mesmo se familiarizar com isso e ir acompanhando ali, tá bom? E aí detalhe que uma dessas corretoras que eu vou deixar, você pode comprar ali uma stablecoin, que é o USDC ou USDG, se eu não me engano, e ele vai render aí 8% ao ano, se eu não me engano. E aí é interessante porque é uma forma de você dolarizar o seu patrimônio, tá? Inclusive eu acho que essa é uma das melhores estratégias dentro das criptomoedas que ela oferece. Se você comprar uma stablecoin, você pode aí pagar IOF nas suas remessas ao exterior. Bom, então vou deixar o link aqui, você faz seu cadastro e aí se você se sentir confortável, vai entendendo ali como é que funciona e aí você vai começar a ver esse mundo das criptomoedas de forma diferente, tá bom? Então, se você entendeu esse vídeo, se você gostou, se você discordou do que eu falei, deixa aqui nos comentários que eu quero ler a sua opinião, tá bom? E te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.